Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula do curso de Excel básico. Antes de começar a aula, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificação todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no canal. Vamos lá para o Excel? Bom pessoal, hoje nós vamos continuar a formatação daquela planilha que nós estamos trabalhando, a planilha Despesas Domésticas, primeiro trimestre de 2020. Mas antes de começarmos a formatação dessa planilha, tem mais alguns detalhes que eu gostaria de passar para vocês. Um dos detalhes é como copiar e colar no Excel. No computador, a maioria das pessoas já estão acostumadas com Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e colar. Aqui no Excel, Ctrl+C e o Ctrl+V também funcionam, mas nós temos outras técnicas, e é o que nós vamos ver agora. Para copiar, basta eu selecionar a área que eu desejo copiar, tá? Ctrl+C. Prestem atenção que quando eu copio, fica com esse tracejado movimentando em volta da área selecionada, e estando com uma área copiada, basta eu selecionar a primeira célula do canto superior esquerdo do local onde eu desejo colar aquela área copiada e dar o Ctrl+V. Ele copia para mim para aquela área. Agora prestem atenção que ele já copia com a formatação da área de origem, mas ele não copia a largura das colunas. Enquanto a minha área selecionada estiver com esse tracejado movimentando ao redor dela, eu posso chegar numa área e pedir para colar. Se eu quiser apagar essa área tracejada, ou seja, tirar essas informações da área de transferência, basta eu pressionar a tecla ESC. Uma outra forma de copiar células no Excel é através da guia Página Inicial da faixa de opções. Eu tenho o grupo Área de Transferência e no grupo Área de Transferências eu tenho o botão Copiar. Prestem atenção que a tecla de atalho dele é Ctrl+C, que nós acabamos de ver. Então quando eu clico nesse botão, é a mesma coisa de eu estar dando o Ctrl+C. Cliquei, ele selecionou a área e copiou ela para a área de transferência. Agora basta eu vir no local de destino, aonde eu quero que aqueles dados sejam copiados, e vir também na guia Página Inicial, no grupo Área de Transferências, e clicar no botão Colar. Mais uma vez, prestem atenção que a tecla de atalho dele é Ctrl+V. Então eu clico aqui e ele colou para mim da mesma forma que nós vimos anteriormente com as teclas de atalho Ctrl+C e Ctrl+V. Agora, na hora de colar, eu posso pedir também para colar respeitando a largura das colunas. Para isso, ao invés de clicar no botão colar simplesmente, abaixo do botão colar eu tenho essa opção, essa seta para baixo aqui. Se eu clico nessa seta para baixo, ele vai abrir para mim um menu de opções, e nesse menu de opções eu tenho aqui várias opções. Nós não iremos trabalhar no curso de Excel básico com essas opções. Essas opções a gente falará um pouco melhor a respeito delas no curso de Excel intermediário. Mas, nesse caso aqui, vale a pena mostrar para vocês essa segunda opção da segunda linha, segundo botão da segunda linha, que é exatamente colar mantendo a largura da coluna. Então, nesse caso aqui, ele vai colar para mim na área que eu selecionei e vai manter a largura da coluna original. Uma outra opção que eu tenho no menu colar aqui, e que é interessante eu passar para vocês agora também, nesse primeiro momento, seria o segundo botão da primeira linha do menu de opções. Esse botão, o nome dele é Fórmulas. Ele vai copiar para mim aquela área que eu copiei, só que sem passar nenhuma formatação. Só que ele respeitará as fórmulas. Ou seja, no local onde eu tenho fórmula,
ele vai manter as minhas fórmulas. Isso é interessante quando eu quero copiar para uma outra área e refazer toda a formatação daquela área. Eu quero copiar só o que foi digitado. Agora, por que ele fala fórmulas? Porque nesse caso aqui, ele está copiando as fórmulas do jeito que elas estão lá na planilha original, mantendo a referência. Então, nessa fórmula aqui, ele está somando as 3 células à esquerda da onde está a fórmula, mantendo a referência à fórmula original, que também somava as 3 células à esquerda da onde está digitada a fórmula. Agora, pode acontecer de eu não querer a fórmula aqui. Eu posso querer colar esses dados em uma outra planilha para enviar para um cliente, por exemplo. E nesse caso não faz sentido que as fórmulas vá para o cliente. Nessas fórmulas pode conter, por exemplo, a minha margem de lucro. E eu não quero que essa informação vá para o meu cliente. Eu só quero o valor final para o meu cliente, passar para ele só o valor final, um valor total de alguma conta que eu estou fazendo aqui, de um preço de venda, por exemplo. Então, nesse caso, ao invés de colar como fórmula, eu posso colar como valor. Eu tenho aqui o grupo colar como valores, e aí eu vou escolher essa primeira opção aqui. Nesse caso, ele vai colar para mim, e aqui aonde eu tenho os totais, não vai ter mais uma fórmula. Aqui vai ter o valor propriamente. Bom, pessoal, com relação a copiar o conteúdo de uma planilha, seria isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu posso também querer mover o conteúdo de uma célula ou de um conjunto de células. O processo é basicamente o mesmo, só que ao invés de eu clicar no botão copiar na hora de iniciar o processo, eu vou clicar no botão recortar, ou então pressionar a tecla de atalho Ctrl X. Ele vai também selecionar a área que eu estou recortando, que eu estou movendo, só que na hora que eu passar ela para outra área, com qualquer um dos comandos de colar que nós vimos, ele vai tirar os valores da área original e passar eles, mover eles para a área de destino. Então o processo é exatamente o mesmo de copiar. A única diferença é que, ao invés de clicar no botão copiar, eu vou clicar no botão recortar. Ao invés de dar Ctrl C, eu darei Ctrl X. Existem outras técnicas para copiar e colar, mas essas outras técnicas nós veremos no curso de Excel intermediário. Nós vamos ver agora também como formatar as bordas da nossa planilha. Nós temos aqui na área de trabalho uma grade separando as células, separando as colunas e as linhas. Só que normalmente quando eu imprimo a minha planilha, essa grade não sai na impressão. Então, se eu vier aqui no menu Arquivo, no item Imprimir, eu tenho aqui uma pré-visualização de como será impressa, de como a minha planilha aparecerá na minha folha de papel. Se eu clicar nesse botão aqui no canto inferior direito dessa página, ele vai ampliar aqui um pouco, dá para mim ter uma visão melhor da minha planilha aqui. Prestem atenção que a grade da minha planilha não aparecerá. Então ele não imprime por padrão a grade da planilha. Se eu quero que apareça uma grade nessa área, eu tenho que formatar isso. Vamos voltar lá para a nossa planilha. Para que eu coloque bordas na minha planilha, na guia Página Inicial, no grupo Fonte, eu tenho o botão Bordas. Esse botão Bordas vai colocar bordas ao redor das células que estão selecionadas. Agora, onde ele vai colocar as bordas depende da opção que eu escolher aqui nesse menu e também depende da área que está selecionada.
Então vamos selecionar algumas células aqui para a gente ver alguns exemplos. Se eu vier aqui e colocar a primeira opção, que é a opção que já vem marcada por padrão, à medida que eu vou escolhendo outra opção aqui, a última opção é a que fica disponível aqui no botão bordas. Então, a princípio, ele está como borda inferior. Se eu escolher borda inferior, ele vai colocar uma borda abaixo das células que estão selecionadas. Então, no caso aqui, ele vai colocar uma borda inferior nessa parte aqui embaixo, só nessas últimas células aqui embaixo. Vamos ver como que isso funciona? Então, cliquei nessa opção, ele colocou a borda só nessas células aqui embaixo, das que estavam selecionadas. Vou dar um Ctrl Z. Se eu escolher borda superior, ele vai colocar da mesma forma que ele colocou uma linha inferior na área selecionada, ele coloca uma borda superior na área selecionada. Da mesma forma, borda esquerda, ele vai colocar uma borda só na lateral esquerda da área selecionada. Borda direita, só uma borda na lateral direita da área selecionada. Sem bordas, ele tira todas as bordas de todas as células da área que está selecionada. Todas as bordas. Nesse caso aqui, ele coloca uma borda em todas as áreas de todas as células que estavam selecionadas. Eu posso colocar também só uma borda na área externa, ou seja, da área que está selecionada, ele coloca uma borda externa a essa área. Posso colocar uma borda externa também, só que mais espessa, então ele vai colocar uma borda mais grossa. Eu posso colocar borda dupla na parte de baixo da área selecionada, então nesse caso, na área que estava selecionada, ele vai colocar uma borda de 2 linhas abaixo dela. Posso colocar uma borda inferior espessa. Posso colocar borda superior e inferior. Então ele só vai colocar borda acima e abaixo da área selecionada. Borda superior e inferior espessa. Na borda superior da área selecionada, na borda acima da área selecionada, ele vai colocar uma borda simples, uma borda fina. E na parte inferior da área selecionada, ele coloca uma borda mais espessa, mais grossa. Borda superior e inferior dupla. A borda superior é uma borda simples e a borda inferior é uma borda dupla. E além disso, eu posso desenhar bordas. Eu posso desenhar as grades. Eu posso alterar a cor da linha que eu vou usar para definir a borda. A princípio ela é a linha automática, mas eu posso, por exemplo, colocar borda vermelha. Quando eu seleciono a cor da borda, automaticamente ele seleciona para mim a opção desenhar borda. E aí então eu posso vir aqui e ir desenhando a borda na área que eu quero, no conjunto de células que eu quero. Mas também, depois que eu mudei a cor da linha da borda, prestem atenção que ela fique destacada a cor que eu estou usando aqui agora, eu posso vir e usar aquelas outras opções também. Todas elas irão funcionar agora com a cor que eu selecionei. Então, se eu pedir para colocar borda inferior dupla, ele vai colocar uma borda inferior dupla na cor de borda atual. E além disso, também eu posso definir o estilo da linha. Então, uma linha simples, uma linha pontilhada, tracejada. Então, eu tenho uma série de estilos de linha aqui que eu posso escolher. Eu tenho também o botão mais bordas, que ele irá abrir para mim a caixa de formatar células com a guia borda selecionada. Mas isso nós discutiremos no curso de Excel intermediário. Então agora, pessoal, nós iremos colocar bordas na nossa planilha. Eu vou usar uma formatação aqui só para que a gente possa praticar aqui na aula. Mas vocês podem, na planilha de vocês,
escolher a formatação que vocês preferirem. A princípio eu vou selecionar toda a minha área de dados, vou escolher todas as bordas para colocar borda em volta de todas as células. Ele colocou a borda em volta de todas as células. Eu vou selecionar aqui essa área de títulos e vou colocar uma borda espessa abaixo dela. Então venho aqui e escolho borda inferior espessa. Vou colocar também uma borda inferior espessa abaixo da linha 8. Então seleciono todas as células de dados da linha 8, da A8 até a E8, e clico, como foi a última opção que eu trabalhei, borda inferior espessa, ela já está disponível aqui para mim. Então basta eu clicar no botão, não preciso mais acessar o menu. Então ele colocou aqui também uma borda espessa dividindo essa área de totais. Além disso, eu vou selecionar toda a minha área de dados e vou colocar uma borda espessa ao redor dessa área selecionada. Então ele colocou uma borda espessa ao redor da minha planilha. E vou colocar uma borda espessa também ao redor desse total aqui também. Ó. Então clico aqui e então a minha planilha vai ficar com esse visual. Vamos lá na área de impressão para visualizar melhor esse resultado. Então vai ser esse o resultado final da minha planilha. Bom, pessoal, então essa nossa planilha de despesas domésticas do primeiro trimestre está pronta. Para a próxima aula eu vou deixar um exercício para que vocês façam a planilha do segundo, do terceiro e do quarto trimestre de 2020. Vocês vão fazer nessa mesma pasta de trabalho, Controle Financeiro 2020. Então vocês vão criar novas planilhas clicando no botão de mais aqui na guia de planilha para adicionar novas planilhas. Para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui também no final da aula e na descrição do vídeo um e-mail para que vocês possam mandar esse exercício se tiverem interesse que eu corrija e avalie para vocês. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Se tiver ficado qualquer dúvida, comente aqui embaixo do vídeo e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!